Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos conversar sobre um gênero discursivo diferente do qual vocês não estão aí muito habituados a conversar, Então, sobre o qual, que são os verbetes, Vocês sabem o que são verbetes? Provavelmente, quando se fala em verbetes, talvez venha à cabeça de vocês algo relacionado a vocabulário, vocábulos, e é um pouco disso mesmo que a gente vai analisar. Como que se constroem aí alguns dicionários, como que se trazem algumas definições dos significados das palavras, dentro de determinada área de conhecimento. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, Eu quero muito contribuir aí com os saberes que vocês já têm. Sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui ministrando as videoaulas de língua portuguesa, Sempre parabenizo vocês aí no começo das aulas por estarem aprendendo, por estarem mostrando o quanto que vocês são dedicados, comprometidos com os estudos, Parabéns. E vamos ver então quais são os nossos objetivos, que consistem em compreender o que são verbetes, conforme já anunciado, e identificar diferentes formas de apresentar as informações. Então vejam, quando nos deparamos com uma palavra desconhecida em um texto e não a compreendemos pelo contexto, o que devemos fazer? Então, de imediato, muitas vezes quando a gente está lendo um texto e aparece uma palavra ou uma expressão que a gente nunca viu ou que a gente não se lembra de conhecer o significado, de imediato, às vezes, a gente pensa em pesquisar no dicionário online ou no dicionário impresso. Mas a gente sabe que nem sempre isso é necessário, porque às vezes, se a gente prestar atenção ali no contexto no qual essa palavra está escrita, no enunciado, ali dentro daquele contexto de enunciação, a gente consegue fazer uma inferência, Ou seja, a gente consegue adivinhar às vezes o significado da palavra e tem uma grande chance de acertar. Então, por mais que a gente não saiba exatamente, com certeza, o que aquela palavra significa, na maioria das vezes a gente consegue inferir o significado. Ou seja, a gente dá um chute ali, Às vezes isso acontece de forma automática e não é porque não conhecemos uma palavra ou uma expressão que aparece em determinada parte do texto que estamos lendo que a gente precise necessariamente parar o tempo todo para recorrer a um dicionário. Ou para chamar o professor de português para perguntar, ou para algum colega. Muitas vezes é importante deixar a leitura fluir, que no contexto da enunciação ali, no enunciado, a gente consegue mais ou menos adivinhar o que significa, certo? Mas a gente vai ver aqui com pormenores uma situação bem interessante, da criação de verbetes, certo? Então, vejam, um dicionário, tem uma relação estreita com os verbetes, é um gênero informativo, que pode ser geral ou por área de conhecimento. Então, nós podemos ter dicionários específicos do campo da literatura, dicionário de idiomas, que pode ser inglês, espanhol, ucraniano, iorubá, enfim, e podemos ter dicionário de ciências, Podemos ter dicionários do campo do direito, da medicina e etc. Então, trata-se de um livro que apresenta em verbetes os significados das palavras, Então, aquelas definições, quando a gente vai procurar, às vezes, o significado de uma palavra no dicionário, percebam que muitas vezes apresentam-se várias definições, Às vezes essas definições vêm separadas por ponto e vírgula ou por ponto, depende do dicionário, mas a gente tem que perceber daí, dentro da frase que a gente está querendo interpretar, qual das definições que melhor cabe, Qual das definições que vai ter coerência e vai fazer uma produção de sentido coerente dentro daquela frase que a gente busca compreender, Quando se apresenta aí uma palavra ou uma expressão diferente que a gente não conhece, certo? Então eu vou convidar vocês agora para ler um texto bem interessante aqui a respeito de um dicionário de crianças colombianas que surpreendeu os adultos, Aliás, esse é o título do nosso texto, O autor é Arturo Wallace, da BBC Mundo em Bogotá, 18 de maio de 2013. Então, veja, esse dicionário de crianças colombianas, surpreende os alunos, traz a seguinte situação. São definições cheias de poesia e sabedoria, apesar da pouca idade de seus autores. Ou talvez por isso mesmo, vão desde adulto, desde A de adulto, ou seja, se referindo à pessoa que em toda coisa que fala primeiro de si. Segundo o Andrés Felipe Bedoya, de 8 anos. Então veja que essa é uma definição criada pelo Andrés Felipe. Até V de violência.
Violência, na definição aqui da Sara Martinez, seria a parte ruim da paz. Veja que está entre aspas aqui a marcação, né, para indicar a fala, a citação da fala da Sara Martinez. Então é uma menina de 7 anos que ela fez ali uma definição de violência, né, como sendo a parte ruim da paz. Esse dicionário está no livro intitulado Casa das Estrelas, o universo contado pelas crianças, uma obra que surpreendeu ao se tornar o maior sucesso da Feira Internacional do Livro de Bogotá, no final do mês de abril. A surpresa aconteceu especialmente porque o livro foi publicado pela primeira vez na Colômbia, em 1999, e reeditado no início desse ano. É assim que, no peculiar dicionário, a água é uma transparência que se pode tomar. Um camponês não tem casa, nem dinheiro, somente seus filhos. E a Colômbia é uma partida de futebol. Além disso, uma das definições de Deus passa a ser o amor com cabelo grande e poderes. A escuridão é como o frescor da noite e a solidão é a tristeza que a pessoa tem às vezes. Né? Então, observem aqui que esse é um livro diferente, né? Então, aqui o livro trouxe alguns verbetes, ou seja, algumas definições elaboradas por crianças, né, de Bogotá. E olha que interessante a percepção das crianças a respeito do significado das palavras, né? Percebam que ali elas mesmas criaram algumas definições, né? E chama a atenção aqui, por exemplo, né, uma das definições, por exemplo, para a palavra Deus. Né? A criança colocou lá, Deus significa o quê? O amor com cabelo grande e poderes, né? A escuridão foi classificada como? É como o frescor da noite, e a solidão é a tristeza que a pessoa tem às vezes, né? Então, dentro do universo linguístico, cultural das crianças, elas tentaram elaborar algumas definições para as palavras a partir do conhecimento de mundo delas, né? A partir de até onde elas vivenciaram e o que elas entendem pelas palavras, né, que elas resolveram ali criar os verbetes, que criaram as definições, certo? Então, vejam, continuando a leitura. Aprender a escutar. O que significa aprender a escutar para essa criança aqui? Olha, para a publicação, Naranjo corrigiu a pontuação e a ortografia das definições escolhidas, mas afirma não ter tirado nenhuma das palavras por questões ideológicas. Por isso, o livro mantém a voz das crianças com suas formas de explicar as coisas e construções gramaticais particulares. Bianca Yuli Henao, de 10 anos, define tranquilidade como, por exemplo, quando seu pai diz que vai te bater e depois diz que não vai. Né? Então está disponível aí o texto para vocês no site, certo? A gente trouxe uma definição para a palavra peculiar, que significa aquilo que é característico, próprio, inerente a alguém ou a algo, específico, típico, individual, né? Então vejam aqui que a gente tem também a forma como se deu essa publicação, né? Então a pessoa que ouviu fez a redação da forma como ela escutou, né? E trouxe ali a autoria mesmo das crianças no momento em que elas foram elaborando as definições para as palavras, né, que foram solicitadas. E agora vamos para a nossa primeira atividade. Então, a gente trouxe ali o título, Dicionário de Crianças Colombianas Surpreende Adultos. O nome do autor, Arturo Wallace, da BBC Mundo em Bogotá, 18 de maio de 2013. Javier Naranjo organizou um dicionário que fez sucesso na Feira Internacional do Livro de Bogotá. Quem o ajudou a escrever o dicionário? E aí, como é que está a memória de vocês? Né? Quem que ajudou ele a escrever esse dicionário? Né? Fica essa pergunta aí para testar a memória e um tempinho para vocês responderem.
Pessoal, como é que está a memória de vocês? Vejam, então algumas crianças colombianas ajudaram aqui, né, o Javier Naranjo, não sei se é assim que pronuncia, a escrever esse verbete, né, a construir um dicionário de crianças colombianas e que surpreendeu, né, os adultos. Então vamos retomar aqui comigo o significado da palavra verbete, certo? Vamos ler aqui. O verbete é um texto informativo publicado em enciclopédias e dicionários digitais ou impressos. A intenção comunicativa de um verbete é, sobretudo, transmitir informações de forma organizada, impessoal e de fácil acesso aos leitores. Suas características são objetividade, impessoalidade, uso da terceira pessoa e linguagem formal. Certo? Então, estão aqui algumas das características do verbete. O que significa a objetividade? Né? Então, tem que ter ali uma linguagem bastante clara, né, e bem objetiva para que o leitor consiga compreender qual a definição que foi dada a determinada palavra ou expressão, certo? Por curiosidade, vocês sabiam que palavra pode também ser chamada de vocábulo, termo, também pode ser chamado de léxico. O conjunto de palavras de uma determinada língua é um conjunto lexical, né? Então, só para a gente aprimorar aí os nossos saberes com relação aos possíveis sinônimos para palavras. Podemos, então, não somente denominar palavras, mas podemos utilizar sinônimos, né, que são palavras semelhantes. Então, ao invés de dizer palavra, eu posso dizer vocábulo, termo, né, posso dizer léxico, certo? São essas as relações para que a gente possa, né, se compreender e denominar os objetos, né, e todas as demais classes gramaticais que pertencem à nossa língua portuguesa. Então vejam, a linguagem tem que ser objetiva, tem que ter uma impessoalidade e uso da terceira pessoa. E a linguagem formal, né, então não pode ser utilizado aí, a gente não pode ter a presença de gírias, expressões idiomáticas, uma linguagem informal, coloquial, utilizada no dia a dia, né? Tem que manter uma certa formalidade para que tenha maior objetividade e clareza a definição e o leitor consiga compreender, certo? Vamos para a nossa segunda atividade. A gente trouxe aqui um fragmento do texto, né, no qual se afirma: vão desde A de adulto, pessoa que em toda coisa que fala primeiro de si, segundo o Andrés Felipe Bedoya, de 8 anos, até V de violência, que significa a parte ruim da paz, na definição de Sara Martinez, de 7 anos. Qual parte do dicionário foi produzida pelas crianças? E aí? Como é que tá? Será que tá difícil essa pergunta? Um tempinho para vocês tentarem acertar.
Então, vamos ver o que vocês colocaram aí como resposta. Se as ideias aí tiverem semelhantes às que eu vou apresentar, parabéns, vocês acertaram. Então, vejam, a parte do dicionário, né? Qual é a parte que foi produzida pelas crianças? Então, os verbetes, ou seja, as explicações das palavras listadas nos dicionários, né? Então, essas explicações que as crianças deram a determinadas palavras é o que nós denominamos de verbetes. E vamos para a terceira atividade. Eu vou ler com vocês aqui, né, alguns fragmentos do texto. Ó. Primeiro, água, transparência que se pode tomar. Segundo, água, líquido incolor, sem cor e inodoro, sem cheiro, composto de hidrogênio e oxigênio, H2O. Em seu caderno, explique qual a diferença entre essas definições, tá? Então vejam, na primeira frase, a gente trouxe aqui uma definição do verbete água, né? Uma definição elaborada por uma criança colombiana, como vimos ao longo do texto. Já na segunda frase nossa, nós trouxemos aqui uma definição do dicionário, certo? E aí vocês têm que explicar qual a diferença entre essas definições, que informações diferenciadas elas nos trazem a respeito de água. Não está difícil, vamos lá para mais um momento de melhoria aí da proficiência da língua escrita. E pessoal, vamos ver como que foi essa questão para vocês, né? Vocês conseguiram perceber aí qual seria a diferença entre as duas definições apresentadas? Então vejam, a gente pode dizer que a primeira definição é realizada a partir de uma impressão pessoal,
né? Então a criança, ela sugere, né, um significado ali para a palavra água, dizendo que trata-se da transparência que se pode tomar, né? Já na segunda definição, a gente tem aí um viés mais científico, pois, além da linguagem impessoal, apresenta a composição química da água, né? Então ela traz ali alguns elementos, né, bem interessantes do campo da química, né? Faz a afirmação de que a água se refere a um líquido, uma substância líquida incolor, não tem cor, né? Inodora, não tem cheiro, e é um composto aí de hidrogênio e oxigênio, sendo 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Então temos uma perspectiva mais do viés científico para a segunda definição, tá? Se vocês responderam algo semelhante a isso, não necessariamente com essas palavras, né? Não precisa estar aí a resposta de vocês ipsis literis idênticas às palavras que a gente apresenta, né? Algo semelhante, já vocês estariam no caminho correto. Parabéns, teriam acertado aí essa questão, certo? E por curiosidade aqui, a gente trouxe mais informações, né? Vejam, ainda se referindo às definições da palavra água, tanto a elaborada pela criança colombiana, quanto a água que nós temos aí com os elementos científicos explicando a definição, a gente pode dizer que os 2 verbetes têm o mesmo objetivo, pois, apesar de serem diferentes, o primeiro ele é subjetivo e o segundo científico. Os 2 têm como objetivo informar o que é a água, né? Então o primeiro é centrado na subjetividade da criança, são as impressões sensoriais dela, aquilo que ela observa, dentro do conhecimento de mundo dela, ela constrói ali essa definição. E no segundo, é claro, a gente tem, né, uma definição mais de cunho científico, certo? Mas ambas tentam informar ali, né, o que significa água. Então, nesta aula, nós entendemos um pouquinho do que são os verbetes. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.